Justiça na Tarde. O melhor da informação no seu rádio. Aqui na Rádio Justiça, você acompanha os temas que mexem com o seu dia a dia. Apresentação: Walter Lima. Justiça na Tarde debate. Olá, os nossos cumprimentos. E vamos nós, a partir de agora, com o Justiça na Tarde debate. Esta sexta-feira, hoje, dia 4 de agosto de 2023. Pois bem, o nosso assunto hoje está relacionado com o trabalho, com o trabalhador, com a trabalhadora, enfim. É possível evitar o acidente de trabalho? A Organização Internacional do Trabalho, durante muito tempo, manteve o nosso país, o Brasil, na triste e incômoda colocação de ser um dos principais países com registros de acidentes nos locais de trabalho. Tanto que no último dia 27, no Dia Nacional de Prevenção de Acidentes do Trabalho, muito se falou no assunto. E hoje nós estamos puxando justamente esse assunto para o nosso debate. E conosco aqui nos estúdios já estão os nossos convidados e também convidadas. Eu já vou então, a partir de agora, trazê-los para o nosso debate. Evidente, saudando a você que está nos acompanhando pela 104,7 FM, sintonizado na nossa Rádio Justiça, como também nos acompanhando através do canal da Rádio Justiça no YouTube. Ou seja, nosso programa aqui com imagem e também com som. Muito obrigado a você pela sua sintonia. A doutora Emiliana Rodrigues é médica especializada, portanto, aí ou seja, médica do trabalho. E é com ela, então, que nós vamos iniciar os nossos cumprimentos. Doutora Emiliana, seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Boa tarde para a senhora. Boa tarde, grata pelo convite. É uma honra estar aqui hoje falando de um assunto que me é tão caro, que eu realmente gosto de falar acerca de prevenção de acidentes de trabalho, porque eu acredito que quando a gente traz essa pauta de prevenir, a gente tem impacto direto tanto na saúde dos colaboradores, quanto impacto direto também ali na forma como o trabalho é desenvolvido dentro das empresas. Muito obrigado. Essa cultura de prevenção. Muito obrigado, senhora, pela gentileza. Deixa eu também cumprimentar o magistrado, o meritíssimo doutor Rocifran Trindade Souza. Doutor Rocifran, ele é diretor de eventos e convênios da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, ANAMATRA. Ele também preside a Associação dos Magistrados do Trabalho da 10ª Região, que compõe o Distrito Federal e também o Estado do Tocantins. O doutor Rocifran também é juiz do trabalho do TRT 10, que é, como eu disse, né, que compõe, portanto, aqui tanto a capital federal como também o estado do Tocantins. Meritíssimo, também seja bem-vindo. Muito obrigado por atender ao nosso convite. Muito boa tarde para o senhor. Boa tarde, Walter. Eu que agradeço pelo convite, fico muito honrado com ele. Gostaria de cumprimentar, dar minha boa tarde também aos ouvintes e também à doutora Emiliana e ao doutor César Marinho. Um tema realmente dessa tarde é extremamente importante, precisamos conversar, precisamos debater e todos precisam se conscientizar da importância da adoção de medidas de segurança e saúde do trabalho. Muito obrigado, doutor Rocifran. Doutor César Alexandre Marinho. Doutor César, ele também é advogado especializado no direito do trabalho, é professor também do direito do trabalho e processos do trabalho e mestrando em estudos jurídicos com ênfase em direito internacional. Doutor César, mais uma vez, muito obrigado por aceitar aí o convite da Rádio Justiça. Muito boa tarde para o senhor. Muito boa tarde, Walter. Mais uma vez, realmente é um prazer estar junto à Rádio Justiça, levando aos nossos ouvintes aí aquele debate sobre essa questão agora que estamos iniciando sobre acidente de trabalho, prevenção sobre acidente de trabalho, tema realmente muito importante. Cumprimentar realmente nossos ouvintes essa tarde, cumprimentar os meus companheiros aqui de debate, o Dr. Rocifran e a doutora Emiliana. E veja, Walter, eu vou destacar aqui nesse começo a ideia muito importante que a Justiça trouxe da interdisciplinaridade que é o acidente de trabalho, né? Temos aqui 2 operadores do direito e uma médica do trabalho aqui
discutindo o acidente de trabalho. Que E daqui a pouco importante. chega também a engenheira. Né, Olha que bom, né? Nós vamos ampliar bastante aqui, portanto, aqui este tema. E quando a gente fala na figura, na pessoa da engenheira, me refiro aqui, portanto, à doutora Maria de Fátima Ribeiro Cor, que é engenheira civil, presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia aqui da nossa capital federal, que é o CREA-DF. Daqui a pouco também ela vai estar aqui conosco, então vai ser possível a gente ampliar bem aqui este assunto, não é, doutor César? Com certeza, Walter. Tá certo. Vamos então iniciar aqui o nosso debate. Bom, eu já, claro, né, já temos aqui essa informação que a própria OIT nos traz, portanto, aqui esse chamamento, portanto, as providências que precisam ser adotadas, já que no dia 27 passado foi o Dia Nacional de Prevenção de Acidentes do Trabalho, que nos chama, portanto, aqui a reflexão. E enquanto a gente estava refletindo justamente sobre essa data tão importante, ou seja, que foi no dia 27, no dia 29, o Brasil acaba, portanto, vivendo e convivendo com uma tragédia, ou seja, uma tragédia em que o Corpo de Bombeiros, juntamente com a Defesa Civil, buscaram aí resgatar com vida, o que não foi possível, trabalhadores que acabaram sendo soterrados por 10 mil toneladas de milho quando eles estavam justamente realizando o seu trabalho no local também de trabalho, isso no estado do Paraná, quando, portanto, esses armazéns acabaram, portanto, ocorrendo ali, a princípio, uma explosão e, posteriormente, aí o soterramento desses trabalhadores, fato que teve repercussão nacional. Nós puxamos aqui este assunto e é evidente que de lá para cá outros assuntos também andaram acontecendo. Quer dizer, a nossa cultura de nos protegermos nos nossos locais de trabalho, ele tem reflexo na Justiça do Trabalho por conta da demanda que por lá chegam, não só aqui na nossa 10ª região, como também nas demais regiões do nosso país, meritíssimo. Sim, os números de acidente de trabalho são extremamente alarmantes, né? Para termos uma ideia, 7 trabalhadores morreram por dia no Brasil na última década. Mais de 6,7 milhões de notificações de acidente de trabalho foram registradas de 2012 a 2022. Esse é um dado do Observatório de Segurança do TST. Geralmente, os acidentes de trabalho são provocados essencialmente por ausência de observância das normas de medicina e segurança do trabalho. É possível evitá-los se o empregador tomar as medidas necessárias. Aliás, é obrigação do empregador fornecer um ambiente de trabalho seguro e que propicie, né, a integridade e a saúde do trabalhador. Então, sim, respondendo a sua pergunta, é possível evitar os acidentes de trabalho. Claro que tem uns que pela própria atividade, é muito difícil você dizer que 100% do risco será eliminado. Mas o que a gente vê no dia a dia mesmo, a grande maioria das ações, a grande maioria das fatalidades que a gente presencia relatadas nas ações trabalhistas, né, vem de descuidos de normas básicas, né, negligências com realmente questões essenciais de segurança do trabalho. Entendo. É evidente que o senhor nos dá um gancho aqui para a gente avançar mais ainda neste tema. O senhor citou, inclusive, aqui a questão da importância da medicina do trabalho e me remete, portanto, à doutora Emiliana. A senhora é especialista como médica do trabalho. Quer dizer, e é evidente que quando um acidente acontece, ao que tudo indica, faltou, portanto, ali um trabalho que, de alguma forma, pudesse ter sido realizado como prevenção para evitar que tal acidente, portanto, aí venha a acontecer. Quer dizer, quando o acidente desse acontece, né, num local de trabalho, quer dizer, a maioria é descuido, existe um sentimento de falência, portanto, ou até mesmo, de falência pode ser um termo muito forte, né?
mas se aconteceu porque faltou cuidado, faltou uma atenção maior, e geralmente quando esses acidentes acontecem, infelizmente existem casos que levam a óbito, infelizmente tem casos que levam pessoas a permanecerem aí numa cadeira de roda, ou então lhe faltando, portanto, aí um membro. Quer dizer, é triste quando deparamos com essa situação, e principalmente num país onde estivemos muito tempo povoando o primeiro lugar, infelizmente, da OIT em termos de produção de acidentes de trabalho. Hoje estamos na 4ª posição, que ainda incomoda, evidentemente, muito. Quer dizer, no campo da medicina do trabalho, de que forma pode, de alguma maneira, ser feito para que, de alguma maneira, possamos sair dessa, enfim, dessa colocação tão triste, um ranking tão triste que nós povoamos ainda hoje? Então, Walter, é ótimo esse gancho, porque eu, como médica do trabalho, te digo que tem muito a ser feito ainda. É um caminho muito longo a ser percorrido. E fica evidente que o trabalho do médico do trabalho, ele não pode ser unidirecional ou único. Ele tem que estar engajado ali com o SESMIT, bem estruturado, com técnicos de segurança do trabalho, com engenheiro de segurança do trabalho. E nesse caso em específico, eu te falo que poderia ter sido feito, não estou aqui no papel de avaliar se foi feito ou não, porque a gente está com o caso, ocorreu, já passou, né? Um fato já ocorrido. Mas há muito o que ser feito, por quê? Porque quando você contrata um colaborador para uma atividade, é imprescindível que ele tenha condições de exercer aquela tarefa. Então, é imprescindível que o exame admissional desse colaborador seja bem feito. Que ele não tenha alguma patologia que possa ser agravada ou que possa ser causa de um acidente de trabalho, né? Por exemplo, não vou colocar uma pessoa que é epilética, talvez ele mal controlada, para trabalhar em altura. Às vezes ele teria que trabalhar num silo de milho, lá em cima. Eu não poderia contratar uma pessoa diabética, descontrolada, um epilético descontrolado, uma pessoa com hipertensão descontrolada. Tem critérios de aptidão e de inaptidão para determinados cargos. Outras medidas de saúde e segurança do trabalho, nesse caso em específico, atendimento às normas da NR12. As normas da NR12 de máquinas e equipamentos, ela é muito estruturada no que tange ao segurança dessas máquinas, travamento automático e outros dispositivos de segurança. Quem vai avaliar se esses dispositivos de segurança estão operantes? O técnico de segurança do trabalho junto com o engenheiro. Então, ali, manutenção preventiva programada dessas máquinas, desses equipamentos, para que isso não venha a trazer um dano ou algum acidente ali no local de trabalho. A gente tem uma medida muito importante, que é o embargo e interdição. Então, o próprio funcionário, se ele ver que uma máquina está desregulada, operando de forma errônea, ele mesmo pode, na DRT, ou então convocar o patrão e expor que aquela máquina ali é um perigo iminente, né, para aqueles outros funcionários naquele outro setor. Uma outra atitude que eu acho muito importante do empregador são os treinamentos. Dentre eles, o inicial, que é a integração. É como esse funcionário chega na empresa. Então, ele tem que ter ciência da ordem de serviço dele, que é um documento fundamental, que é um documento onde ele vai ter as atribuições do cargo dele, os riscos que ele está exposto, quais EPIs ele vai precisar utilizar, né? Porque é dever do funcionário usar o equipamento de proteção individual e é dever do patrão garantir que ele utilize em qualidade, em a guarda do equipamento e todas essas outras coisas. Então, são muitas medidas de prevenção que poderiam ter mudado esse contexto final, né? Atendimento às máquinas, equipamentos, o treinamento. Quando um funcionário sabe qual é a atividade dele e quais riscos ele está exposto naquela atividade, já é um primeiro passo para a prevenção, porque ele já tem conhecimento do que ele está exposto. Então, isso é um dos princípios fundamentais que a gente tem ali. Então, é uma forma de evitar que aquele funcionário se coloque em risco por descuido, por desconhecimento, né? Agora, doutor César, ainda é forte
Quer dizer, essa expressão em que o empregador diz, não, os equipamentos estão sempre aí. O empregado é que não gosta de usar. Como também temos a expressão, estamos aqui trabalhando sem os equipamentos, porque a empresa não nos repassa. Enfim, afinal de contas, é preciso trabalhar também muito na conscientização, tanto da empresa, aquela que acho que é bobagem investir aí na questão de segurança, até porque a empresa é bem segura, aqui nada vai acontecer de anormal, como também o empregado, para que usar aquele equipamento, vai me incomodar, até me atrapalha, portanto, de exercer, portanto, aqui a minha função. Dizer, como é que o senhor avalia, justamente pela experiência do senhor em tratar desses casos, o grau de conscientização de ambas as partes, quando o assunto aqui é justamente a prevenção de acidentes nos locais de trabalho. Pois é, Walter, e aí a gente está discutindo efetivamente que empregados e empregadores não gostam dos equipamentos de proteção individual quando servem, na verdade, para ali prevenir tanto um acidente de trabalho, como também uma doença ocupacional que pode se equiparar ao acidente de trabalho, como também pode prevenir até mesmo a morte de um dos empregados, né? Quando ele deixa de usar o equipamento. E aí, Walter, eu costumo lembrar, quando trata de acidente de trabalho, muito aos empregadores, muito mais aos empregadores, porque a responsabilidade recai sobre ele, né? A responsabilidade do acidente de trabalho não pode recair sobre a vítima, ele recai exatamente por aquele que tem uma posição hierarquicamente superior na relação trabalhista, que é o empregador, e a gente chama isso de responsabilidade civil objetiva. Ou seja, cabe ao empregador demonstrar que a vítima ali, né, foi que ocasionou o acidente, o que é extremamente difícil numa ação trabalhista, demonstrar que foi o causador do acidente foi a vítima, porque ele efetivamente quis que o acidente fosse provocado, ou seja, eu vou levar aí um exemplo da indústria gráfica, onde as máquinas elas devem ser programadas no sentido de evitar o acidente. Então, normalmente, quando você tem lá uma máquina de refilar um livro, por exemplo, uma máquina que você vai cortar ali para deixar o livro bem retinho, bonitinho, né? E aí lá, ela é uma guilhotina, que vai ter ali uma faca, né, que a gente costuma chamar na indústria gráfica, que vai cortar ali o papel. E quando isso acontece, Walter, ele acontece no sentido de evitar que o empregado tenha algum tipo de... alguma dos seus membros possa estar perto ali daquela faca. Então, você coloca ali um botão em determinado local, um outro botão em outro local, um acionamento com o pé para que o empregado não tenha ali a menor possibilidade de sofrer um acidente. Aí a gente está falando do quê? Do que a doutora Emiliana falou agora para a gente, que é prevenir pelo uso ali de equipamentos, máquinas, por exemplo, que estejam preparadas para receber aquele empregado, para que aquele empregado possa operar de forma segura. Mas aí você vai imaginar o seguinte, olha, mas é necessário que você tenha outros equipamentos. Vamos para uma indústria mais avançada aí, né? Uma indústria, por exemplo, que produz parafusos, né? Você tem que entregar certamente uma bota de proteção a esse empregado. A bota pode incomodar, é claro, mas existem todo aquele aparato que a própria legislação também prevê, que são certificados de uso daqueles equipamentos de proteção individual que passaram por outros órgãos que qualificam aquele equipamento de proteção individual para utilizar naquela determinada atividade. Ou seja, Walter, estamos tratando então de entrega do equipamento como forma preventiva que o empregador deve realizar, fiscalizar o uso desse equipamento. Por quê? Porque se ele também não fiscaliza e o empregado não utiliza, não é culpa do empregado não utilizar. A culpa é do empregador que não obriga a utilizar o equipamento, sabendo que esse equipamento pode certamente evitar aí um acidente de trabalho que pode ocasionar a perda de um membro, por exemplo, ou até ocasionar a morte. Então, a cultura de não utilizar o equipamento de proteção individual, ela é latente nas relações trabalhistas, tanto para empregado quanto para empregador. Qual que é a nossa grande questão jurídica que tratamos sobre isso? É que o empregador tem a responsabilidade de provar que quando acontecer um acidente, por exemplo, o uso indevido do equipamento de proteção individual, a responsabilidade recairia sobre a vítima, mas tendo em vista a responsabilidade civil objetiva, essa obrigação vai recair sobre o empregador. Então, mais importante ainda que ele seja o primeiro a tentar utilizar de métodos preventivos para evitar com que o acidente aconteça. E aí sim, aí eu acho que ingressa nesse meio tempo, não apenas os operadores do direito, mas também todo aquilo que a gente falou no início aqui, nas nossas boas-vindas, que é essa gama de áreas da ciência que podem ser
usadas pelo empregador para evitar o acidente de trabalho, como a medicina do trabalho, a engenharia do trabalho, os técnicos de segurança do trabalho, ou seja, toda uma equipe que pode, por exemplo, programar ali o cenário da empresa para evitar acidentes e dos acidentes mais variados possível, né? A gente pode até falando aí, por exemplo, de uma água de uma determinada máquina, o líquido de uma determinada máquina que derrama e causa, por exemplo, um derrapamento ali de um empregado que vai acabar caindo, machucando, por exemplo, o cotovelo. Aí imagina, né? A gente vai ter aí problemas seríssimos. E aí, Walter, eu sempre costumo dizer também para os empregadores, né, que quando isso acontece, ele não prejudica somente o empregador. A gente tem um órgão previdenciário lá que vai pagar para esse empregado a contribuição, o benefício previdenciário do auxílio acidente, tendo em vista ter auxílio acidente no ambiente de trabalho. Podendo, inclusive, me corrijam se eu estiver equivocado, principalmente nosso querido juiz Rossifran, se a ONSS pode, inclusive, buscar esse retorno do valor que foi pago como benefício do próprio empregador. Eu até amplio essa colocação que o doutor César faz para o senhor, doutor Rossifran. O que acontece com o empregador quando chega até o tribunal, portanto, ali uma ação em que o empregado sofreu danos ou veio a óbito ou que de alguma forma ficou incapaz, portanto, de ir para o trabalho? De que forma o processo caminha até a sua conclusão e qual é o desfecho? Olha, geralmente a alegação de acidente de trabalho, ela perpassa pela responsabilidade civil subjetiva e objetiva referida pelo doutor, né? A responsabilidade civil subjetiva demanda a prova de culpa, ou seja, o empregado tem a obrigação, o dever processual ali, o ônus processual de demonstrar que o empregador não cumpriu algum dever que deveria cumprir ou agiu de alguma forma que implique no nexo do ato dele com o dano. E temos a figura da responsabilidade civil objetiva, que após o Código de Processo Civil, aliás, o Código Civil, no seu artigo 927, ele trouxe essa responsabilidade civil objetiva para danos causados decorrentes de atividades que envolvam risco. E no início nós tivemos alguma polêmica, alguma divergência na doutrina e na jurisprudência, mas hoje já não tem mais essa divergência relevante, né? Todos aceitam que nas atividades de risco, quando ocorre um acidente, o dano deve ser respondido de forma objetiva pelo empregador. O que isso significa? Significa que não vai mais se discutir culpa, não vai mais se discutir a conduta do empregador. Quer dizer, por exemplo, numa atividade que eu poderia citar aqui, que é muito comum, construção civil. Sim. A pessoa faleceu na construção civil. Não adianta o empregador mostrar que seguiu todas as normas de segurança e medicina do trabalho. Não adianta ele demonstrar... Trazer testemunha ou documentos que provem que ele entregou EPIs, que os EPIs estavam em dia, que tinham selo do IMET, enfim, não adianta mais nada disso. O que vai ser discutido no processo é apenas, houve o dano? Há nexo de causalidade entre o dano e a atividade? E pronto. E a responsabilidade do empregador vai ser automática. Então, assim, e quando a gente vai analisar o que é atividade de risco, a gente coloca quase todas as atividades nesse conceito. Algumas, poucas, que escapam, a meu ver, né, disso. Porque o que se tem tratado, o que se tem compreendido como risco, é um risco além daquele que o cidadão comum está sujeito. Ou seja, praticamente todas as atividades implicam em algum risco para o empregador, para o empregado, além daquele risco comum do cidadão comum. Então, nesses casos, geralmente, principalmente quando não tem discussão sobre a natureza da atividade, quando você já chegou a um consenso que a atividade, sim, é de risco, geralmente vem uma condenação para o empregador. E aí essa condenação ela vai em dois aspectos essenciais, que é o aspecto material e o aspecto moral. No aspecto material,
o Código Civil também estabelece 3 vieses, sendo o mais importante dele o pensionamento, às vezes vitalício, né? Se eventualmente a lesão foi, se ela é permanente, né? Pelo proporcional ao trabalho que o empregado ficou incapacitado. Sim. Então, se ele ficou incapacitado 100% para o labor dele, ele vai receber 100% da remuneração dele para o resto da vida. E quem paga? Quem paga é o empregador. Isso independentemente do benefício previdenciário que ele faz jus ao INSS. Uma coisa não compensa a outra, porque eles são de naturezas distintas e a jurisprudência também já pacificou essa compreensão, né? Esse entendimento de que a indenização na justiça, a indenização pelo acidente de trabalho não pode receber diminuição do benefício previdenciário, por conta da natureza jurídica distinta de ambas as reparações. Se eventualmente houver um falecimento, aí a indenização vai corresponder ao que a vítima poderia usufruir iria receber de remuneração até a expectativa de vida dela. Então, se a gente analisa a tabela de vida do IBGE e vê qual que é a média de vida daquele cidadão, né? Que isso varia a depender do ano, né? E se é homem, se é mulher, enfim. E aí você faz um cálculo basicamente multiplicando, né? A remuneração pelo tempo restante. Então, assim, as condenações geralmente ficam bastante elevadas e a depender da estrutura da empresa, e grande parte dos acidentes de trabalho ocorrem em pequenas e médias empresas. Geralmente, essas condenações trazem um abalo realmente muito importante para essas empresas. E eu falei ali só da reparação material, né? Mas ainda há o aspecto moral, é uma fixação de uma indenização por danos morais. Se eventualmente... E aí cabe muito a análise do juiz, né? Que vai arbitrar de acordo com as especificidades do caso concreto, né? Um valor que ele julgue adequado não para reparar, né? Porque você não há como você reparar uma morte, por exemplo. Sim. Mas você utiliza essa indenização para compensar ou dar algum alento para aquela dor. Essa é a ideia do dano moral, né? Da reparação por danos morais. Então, assim, para o empregador também é muito ruim, é muito danoso para o negócio dele quando ocorre um acidente de trabalho. Daí porque a grande importância de se prevenir, de se observar ali as normas que nós já temos, e são muitas, Walter, muitas mesmo. O ordenamento jurídico hoje contempla uma gama extremamente complexa de normas de saúde e medicina do trabalho. E hoje nós temos uma novidade no campo jurídico. Desde a Convenção Internacional do Trabalho, ocorrida no ano passado, nós tivemos aprovada a inserção de um princípio de ambiente de trabalho seguro e saudável aos princípios e direitos fundamentais no trabalho da Organização Internacional do Trabalho. O que isso significa? Significa que todos os Estados-membros da OIT, tais como o Brasil, eles se comprometem a respeitar e promover o direito fundamental a um ambiente de trabalho seguro e saudável, tenham ou não ratificado suas convenções pertinentes. A OIT ela possui diversas convenções internacionais que tratam do tema e que hoje não estão ratificadas no Brasil. Então, independentemente dessa ratificação, o Brasil passa a ser obrigado a observá-las, em decorrência da inserção desse princípio que eu referi nessa declaração da OIT. Antigamente, essa declaração possuía apenas 4 categorias de princípios e direitos fundamentais, que são, assim, também elementares, né? Essa declaração, só para constar, ela é de 1998. Ela previa, dentre esses princípios, a liberdade sindical e o reconhecimento efetivo do direito à negociação coletiva,
a eliminação de todas as formas de trabalho forçado ou obrigatório, a abolição efetiva de trabalho infantil e a eliminação da discriminação de todas as formas, todos os gêneros. E agora nós temos o trabalho seguro dentre eles. Então, é extremamente importante que se passe a observar, tanto na prática quanto na prática do dia a dia ali da empresa, da indústria, etc., como também no dia a dia do judiciário, a ideia de que as normas fixadas nas convenções internacionais passam a ser de observância obrigatória agora. Tem ou não as convenções passado pelo processo de internalização, né, no ordenamento jurídico, que é a ratificação dessas convenções. Pois não. Bom, deixa eu também encaminhar a pergunta para a doutora Emiliana, mas antes de registrar a participação também conosco da doutora Maria de Fátima Ribeiro Có, ela que é engenheira civil e é a presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia aqui da nossa capital federal, que é o CREA-DF, né, doutora Maria de Fátima? Também seja bem-vinda aqui ao nosso Justiça na Tarde. É um prazer também voltar a falar com a senhora. É um prazer nosso estar podendo contribuir aí com a situação, né? Um tema tão polêmico, né? Que tem que ser bastante discutido para ver se a gente melhora os nossos índices. Estamos à disposição. Perfeitamente. Já eu chego até a senhora com o questionamento, mas, doutora Emiliana, quais são os acidentes ocorridos nos locais de trabalho que, infelizmente, persistem no seu acontecimento, que até agora não foi possível fazer com que esse índice pudesse zerar ou então diminuir? Tá. A maior causa de acidente de trabalho e fatais, né, que a gente tem óbitos, é acidentes típicos, por esmagamentos, torções, quedas, né? Então, ali, fraturas, traumatismos, em decorrência ali da atividade. Como bem o Dr. Rossifran aqui nos lembrou, a atividade de construção civil elenca ali topo no ranking desses acidentes de trabalho. E aí, a gente também tem, seguido disso, a atenção àquelas normas que a gente já falou inicialmente e as condições de segurança. Quando a gente fala em saúde e segurança do trabalhador, quando a gente fala em segurança propriamente dita, EPI é o final da linha. EPI é quando você não tem mais, você já fez todas as medidas de segurança e o EPI é a última escolha. Não menos importante, mas é uma das últimas. Então, nós temos como diretriz básica a eliminação do risco, a eliminação daquele agente causal. Então, se eu sei que uma máquina ali, em uma linha de produção, ela oferece um alto risco de amputação, né, ou esmagamento, ou queda, ou alguma outra coisa do tipo, cabe ao setor de engenharia, que nossa colega aqui presente, atitudes de implementar naquele atitude de engenharia que eu falo das mais diversas. Às vezes não é fazer a máquina de novo, às vezes é um procedimento de travamento automático da máquina, parada automática daquele equipamento, né? Então, em situações de risco, desligamento automático, alguma medida de segurança que impeça que o colaborador tenha acesso à parte cortante da máquina ou aquela parte que vai causar algum traumatismo. Então, a gente sabe hoje que isso é muito difícil em um ambiente assim de indústria, porque às vezes vamos pensar no lado do empregador. O empregador compra uma máquina de tantos milhões que vem de outro país e quando a máquina chega aqui, a gente tem que adaptar ela à nossa realidade, né? E fazendo um parêntese e um gancho muito interessante sobre isso, sobre essa adequação do ambiente laboral, teve um colega nosso, colega médico, estava dividindo uma experiência dele no último congresso da Abrante, que teve aqui em Brasília, Associação Brasileira de Medicina do Trabalho, que foi muito rico. Ele foi contratado por uma empresa lá do Manaus, Vale do... Esqueci o nome, empresa de tecnologia. Tá. Empresa de tecnologia, uma empresa muito, muito famosa, eu não vou aqui
falar o nome, mas empresa de celulares, aparelhos eletrônicos. Então, você imagina que o chão de fábrica ali é o mais vasto possível. E ele foi contratado na incumbência de diminuir os acidentes de trabalho e, não menos importante, as doenças ocupacionais ocasionadas ali naquele ambiente de trabalho. Ele foi contratado na missão de avaliar aquele ambiente e adequar aquele ambiente ao trabalhador, e não o contrário, porque é uma das premissas da ergonomia. Você adapta o ambiente ao trabalhador, e não o trabalhador ao ambiente. Então, quando ele chegou ali naquele contexto, ele nos conta logo toda a sua história, eu vou resumir aqui. A gente tem máquinas de última geração, assim, robotizadas, uma fábrica completamente que você olha e fala assim, gente, lindo de se ver, né? Como que as coisas funcionam. Mas os funcionários estavam adoecidos. E aí ele teve que se reunir, e aí é onde a gente, da medicina do trabalho, quando a gente faz um bom trabalho, a gente se une à engenharia, né? A gente pega na mão do engenheiro e vai junto. E aí ele se uniu à parte não só de engenharia de segurança do trabalho, mas também os engenheiros de máquinas ali. E eles fizeram alterações simples. Adequar a bancada da máquina ali, aquela ser móvel, para tanto um operador de 1,60 m quanto 1,80 m poder operar a mesma máquina. Porque naquela composição ali, talvez uma pessoa que tem 1,80 m não ficasse tão confortável naquele local. Então, ele fez tanto essa orientação, quanto medidas de qualidade de vida para aqueles funcionários ali, para redução de obesidade, tabagismo e todas essas outras doenças que impactam diretamente nas doenças osteomusculares, que era o enfoque da atividade ali dele. E ele teve um ganho enorme com medidas simples, baratas e que impactou diretamente no FAP, né? Porque a gente tem aqui como custo as lides trabalhistas, né? Ali no caso de óbito, no caso de uma doença ocupacional, no caso de uma sequela, o dano moral e o dano material, que já foi aqui explicitado. Mas a gente tem uma conta que, mesmo que o funcionário não chegue a colocar uma ação na justiça contra o empregador vai pagar aquele custo. Por quê? Além da ação regressiva do INSS, que o INSS pode solicitar à empresa o ressarcimento daquele pagamento por acidente de trabalho, a gente tem o fator acidentário previdenciário, que é um índice que vai ali multiplicar o valor da JURAT, que é o valor do... É como se você custeasse uma empresa que tem mais risco, ela custeia o acidente de trabalho previdenciário. Então, é o próprio empregador que custeia isso na Previdência Social. Então, se você é uma empresa que adota as medidas de saúde e segurança do trabalho, que você tem um baixo índice de acidente de trabalho, você pode ter esse imposto a ser pago ali. E esse imposto, ele é incidente sobre a folha de pagamento de todos os funcionários, não é somente do que teve o acidente. Então, se você tem uma massa salarial de X, você vai pagar, o índice, ele é de 0,5 a 3. Então, você vai pagar metade de X, né? Metade do valor incidente sobre aqueles X reais. Caso você seja uma empresa que tem alta incidência de acidente de trabalho, graves, e com alto custo para a Previdência, você pode triplicar esse valor que é pago por mês. Então, é muito importante as empresas, além de tudo, terem a adoção dessas medidas, porque às vezes é um custo que está incluído ali na sua folha de pagamento e o empregador às vezes não tem nem conhecimento, né? Daqui a pouco o doutor Alexandre doutor César vai até nos explicar se as empresas conhecem realmente aí e buscam conhecer também esse detalhe. Mas antes eu volto com a doutora Maria de Fátima. Doutora Maria de Fátima, a senhora já chegou aqui, já ouviu a citação, né? A importância do trabalho da engenharia. Interessante, né, doutora Maria de Fátima? Fátima Có. O importante, doutora Fátima, é que, claro, né, algumas décadas, infelizmente, era comum contar, já nem dava mais os nomes, só codificava o número. Olha, essa semana foram
faleceram 5 ou 10 trabalhadores, ou soterrados, ou da queda de uma altura de andaime, ou sofreu, portanto, ali um choque elétrico. Eram várias as situações em que os fatos ocorriam nos canteiros de obra, principalmente aqui na nossa capital federal. Evidente, como também já foi colocado, hoje os equipamentos são outros, né? Mas, infelizmente, ainda continua também, infelizmente, os acidentes nos locais de trabalho, principalmente em canteiros de obras, continuam acontecendo. Não naquela velocidade como foi aqui dito, né? Mas, infelizmente, ainda continua acontecendo. E é importante, né, o trabalho da engenharia neste campo. E qual é o compromisso? E a gente conhece realmente aí, acima de tudo, a seriedade desses profissionais que não querem que nada disso, portanto, aconteça. Mas, infelizmente, a fatalidade chega. Olha, boa tarde, né, Walter? É um prazer, como eu falei, estar aqui. Primeiro, eu gostaria de estar dizendo, a construção civil hoje está no 5º lugar, não é o primeiro lugar de acidentes. Isso sem considerar a questão da gravidade, né? Provavelmente citada aqui pela doutora, a gravidade pode ser que aconteça mais com a gente, mas disparado em primeiro lugar acidente de trabalho está os empregados da rede hospitalar, né? Então, eles é que realmente é disparado. Nós, da construção civil... Por quê? Por contaminação, por algumas ações... Não pelo manuseio de equipamentos. Não, também, né? Uma injeção, coisas desse tipo, até mesmo raio-x. E também porque eles, hoje, o pessoal de saúde, talvez por ganhar menos alguma coisa, faz a tripla jornada, né? Então, estão sempre cansados, estressados. Dentro dos estudos, existe também esse fator que leva a muito acidente. Então, um enfermeiro, uma enfermeira sai dali, já vai para outro, não dormiu, e aí já começa a ter problemas, né? Então, é disparado mesmo a parte dos empregados do setor hospitalar. E nós, da construção civil, né, quer dizer, da engenharia, digamos assim, estamos aí no ranking no 5º lugar, que não é bom, né? Sim, mas a engenharia tem ajudado muito, como colocou aí, com as tecnologias, porque também nós somos nós somos da área da tecnologia. Então, hoje, se tem, ao tocar uma obra, se tem cuidado realmente de estabelecer travas, coisas que melhorem a condição, não deixe só pela vontade do operador, né? Da pessoa que está trabalhando, que é outro fator ainda que leva a acidentes, né? É uma cultura nossa brasileira que a pessoa paga para ver ou acha que com ele não vai acontecer, né? Tem pessoas que nem o EPI, mesmo não sendo uma das principais questões a diminuir o acidente, tem gente que ainda não usa, né? Só usa quando vê que está chegando o fiscal, isso aí, pá, coloca, né? E aquela cultura, não, me incomoda, o capacete me incomoda, a bota me incomoda, e tem tudo isso. Uma cultura realmente do brasileiro. Sem falar, hoje já não é assim. Falando dos engenheiros, nós passamos um período, acho que todos que são da área sabem, de que o engenheiro de segurança, o agente de segurança de trabalho dentro de um empreendimento, muitas vezes não era bem quisto. Por que não era bem quisto, né? Porque ele vinha, e a sensação é que ele ia trazer muitas exigências, que ele ia atrasar, né? Trazer mais custo para a empresa. Trazer mais custo, mas isso já diminuiu bastante, há um grau de responsabilidade social, técnica e social, e isso já não tem grande peso, pelo menos na maioria das empresas, né? Então, isso... e hoje é o contrário, né? As empresas buscam realmente orientações dos profissionais dessa área de segurança de trabalho, tá? Mas nós temos ajudado muito essa questão, os elevadores de obra, que eram eram as pranchas. Exatamente. Mas hoje eles já fazem com bastante segurança, entendeu? Respeitando realmente a vida humana, porque não é aquela... né? Agora, quem não tem... Existe ainda muito...
amadorismo, ou então gambiarra, a palavra é essa, né? O brasileiro quer sempre dar um jeitinho. E aí termina acontecendo o imprevisto. Essa questão da segurança no trabalho é um assunto novo. Por que eu faço essa pergunta para a senhora? Quando verificamos aqui as imagens da construção de Brasília, a gente verifica ali o operário, o capacete dele era o saco de cimento que ele recortava ali e colocava na cabeça. Não tinha luva. Não tinha bota apropriada e às vezes estava lá em cima, pendurado, sem nenhum grau de segurança. Enfim, então a imagem que fixou na construção de Brasília, evidentemente, como também outras construções por esse nosso Brasil afora, sempre foi neste ponto. Ou seja, é um assunto novo que ainda está longe da nossa cultura para que possamos realmente ter realmente nesses equipamentos a nossa segurança quando estamos trabalhando, doutora Fátima. Doutora Emiliana, sabe exatamente quando foi a NR? Olha, meu chefe é um dos primeiros médicos do trabalho aqui de Brasília, ele já tem mais de... é de quando a NR? É NR, né? Eu acho que é de 79. Acho que eu não estou muito 1940 já está novo também, né? Não, mas é de 78, por isso que eu disse, mais nós passamos por esse período de que até as pessoas aceitarem essa norma, né, que ela vem através da ANR, da BNT, logicamente, né, a gente sempre tem aquela coisa, a norma não é lei, né, então enquanto até agora não, já tem lei. 78. Tô dizendo, errei por nessa época, muito ano que eu estava falando, 45 anos, sei até de conta, sem fazer conta, que eu me formei em 78, estou fazendo 45 anos de formado. E aí, doutor César, quer dizer, ainda temos, portanto, uma lei recente, não deixa de ser, mas já não passou da hora já que as tecnologias hoje da comunicação também são outras, né? Hoje não se usa mais megafone para poder comunicar. Hoje um simples toque ali num equipamento de celular, que é outro ponto também que a gente deve abordar, se celular no local de trabalho pode também, de alguma forma, contribuir para os acidentes de trabalho. Então, Walter, vamos lá. A lei não, né? A norma é recente, tá? Não deixa de ser uma parte do ordenamento jurídico, né? E deve ser seguida pelo empregador e pelo empregado também. Veja, Walter, apesar de ser tão recente, a gente vê que o avanço também foi grande. A própria doutora Fátima aqui falando do amadurecimento da própria engenharia do trabalho, né? Em que se aceitam não só no canteiro de obra, mas também em outros locais, onde nós temos empregados e empregados realizando atividades e muitas vezes de risco. Então, veja, pode ser que seja recente, de 78 para cá, mas me parece que ela cresceu muito. Tanto é que temos, efetivamente, empregadores que previnem acidente de trabalho, realizam ali atividades com as suas comissões internas de prevenção de acidente, mas os números realmente não fazem parte ali dessa tão boa realidade. Eu peguei aqui recentemente, Walter, 92,9 mil ações propostas em 2022 que tratam sobre responsabilidade civil do empregador com viés em acidente de trabalho ou doença ocupacional. A gente viu a doutora Emiliana falando sobre o fator previdenciário, o fator de acidentário previdenciário, que ele vai aumentando à medida que o empregador vai comunicando mais acidentes de trabalho, né? Vai ficando mais caro para o empregador. Vai ficando mais caro para o empregador, tá? A gente também discutindo agora, eu fazendo um apanhado das informações, o doutor Risfrão falando sobre o elevado valor das condenações trabalhistas, quando trata de acidente de trabalho. Ou seja, tudo isso, todo esse cenário envolve uma situação para os operadores do direito que demonstram que efetivamente a justiça age em relação aos acidentes de trabalho. E que nós temos uma outra camada, que seja ou empregadores ou os empregados, que permitem que esses acidentes aconteçam, ou então estão ali ao léu, né? Trabalhando, como você falou ali, cortando o saco de cimento para usar como um capacete, na verdade, para se proteger do sol, né? Porque não tinha nenhuma outra finalidade. Mas eu fico imaginando aqui, Walter, e até coloco isso como um debate aqui, uma forma de debater aqui esse tema. Se nós temos todas essas informações, como você falou, hoje um celular a gente consegue obter todas essas informações. Por que não aplicamos essas informações? Por que não aplicamos essas atividades no nosso dia a dia? Porque, sinceramente, 92,9 mil ações que tratam sobre isso só em 2020 até 2022 são várias ações
que vão levar não só prejuízo ao empregador, prejuízo aos empregados, aqueles que empregados faleceram, as suas famílias, porque efetivamente quem entra com a ação trabalhista são os beneficiários, os beneficiários da Previdência Social desse empregado que faleceu, e para toda uma sociedade, né? Porque você imagina, Walter, que o número de acidentes de trabalho que, se nós saímos do primeiro colocado para o quarto colocado, ele não diminuiu tanto assim. Até porque ali os primeiros colocados sempre são países que estão há muitos anos com acidente de trabalho e que, doutor Rosfran me vai lembrar comigo aqui, né? Todos eles signatários do OIT. Pode ter certeza, não são países que não são ali, não conhecem a legislação que trata sobre segurança e medicina do trabalho. Eles sabem sobre isso, eles sabem das convenções internacionais que regem essa relação. E aí, partindo um pouco para essas situações, é claro que outras formas, né, de trabalho também nos permitem associar uma diminuição até, né, do acidente de trabalho. Por exemplo, a gente falava aqui um pouco antes da entrevista sobre o teletrabalho. Então, eu acho que isso é uma forma até de evitar. Mas é só para colocar, vamos escapar desse tema. E eu gosto muito desse tema, porque é o meu tema de monografia. E aí, tratar, inclusive, sobre essa questão do uso do celular no ambiente de trabalho. É claro, né, que vai acontecer. Walter, a gente tem que imaginar várias coisas, né? Porque imagina que uma pessoa que trabalha usando um computador, no dia a dia, ele vai ter uma forma de descanso muito maior do que a outra. Vou te dar um exemplo que veio com a reforma trabalhista. Aqueles empregados que podem trabalhar além das 6 horas até 8 horas, aqueles empregados que realizam um trabalho diário de 8 horas, ele pode ser reduzido o seu intervalo de descanso e alimentação, que a gente chama de intervalo intra-jornada, para 30 minutos. Ok? Então, digamos que tem um determinado trabalhador que realiza a sua atividade sentado, levanta ali um pouquinho, mas usa no computador, e um outro trabalhador que realiza atividade de forma braçal. Ele tem que, por exemplo, exatamente, pegar ali um saco de cimento, né? Alguma coisa assim, para levar para um caminhão, para poder fazer um carreto, alguma coisa desse tipo. Esse cara, normalmente, Walter, o que ele faz? Ele, ao final ali do seu primeiro período de trabalho, digamos assim, no final da manhã, ele vai almoçar, e quando ele tinha de 1 a 2 horas de intervalo entre a jornada, o que ele fazia? Ele ia lá e descansava. Pegava o papelão, colocava ali embaixo da árvore, né? E dava uma descansada e dormia, né? Até porque o trabalho é extenuante e tudo mais. E aí, posteriormente, ele voltava a trabalhar o restante do período, mas com intervalo para descanso e alimentação maior. Hoje a lei permite, por meio, claro, né, de acordo coletivo ou convenção coletiva de trabalho, que é o artigo 611-A da CLT, o artigo que fala sobre o acordado sobre o legislado, que aqueles empregados que realizam atividade até 8 horas possam ter reduzido o seu horário de intervalo entre a jornada para 30 minutos. Aí você vai falar assim, poxa, Zé, mas isso é bom para alguns empregados. Para alguns empregados realmente é bom. Aqueles empregados que trabalham aqui na frente do computador, descansando, né? Aliás, mais descansado, um trabalho menos extenuante, ele pode ali se ausentar mais cedo, fazer uma outra atividade, chegar em casa mais cedo, né? Sair ali do horário de pico. Ou seja, ele vai ter 30 minutos de intervalo entre a jornada e as outras 4 horas de jornada, digamos assim, no período da tarde, né? Mas o empregado que realiza uma atividade extenuante e tem esse intervalo entre a jornada de 30 minutos concedido pelo seu sindicato, porque foi o sindicato que fez um acordo com o empregador ou com o outro sindicato da categoria econômica, permite que o seu próprio representado ali tenha um intervalo entre a jornada diminuído. O empregador, às vezes, pensa assim, poxa, eu estou beneficiando esse empregado. Eu estou dando para ele um intervalo entre a jornada diminuído, ele tem ali 30 minutos para almoçar e volta a trabalhar. E, na verdade, a gente reconheceu que, em algumas atividades que teve o intervalo entre a jornada reduzido, o maior número de acidentes de trabalho é doença ocupacional. Por quê? Porque não pensou na vida do empregado. Sabe, a gente não pensou na vida do empregado, a gente pensou simplesmente em reduzir o intervalo entre a jornada porque ele chegasse mais cedo em casa. Então, é todo esse trabalho de reconhecimento de que a gente, quando fala de acidente de trabalho ou doença ocupacional, não estamos falando somente do efeito que isso causa, mas da prevenção que isso pode acontecer num ambiente de trabalho sadio e seguro, inclusive de forma psicológica, porque doenças ocupacionais também acontecem na forma psicológica, é claro. Né? Uma síndrome de Burnout nada mais é do que uma incidência de uma carga, muitas vezes, excessiva de trabalho e de cumprimento de metas. E aí a gente tem certamente um problema jurídico
que as empresas não querem colocar, aliás, as empresas não querem ter, né? Aliás, sinceramente, né, doutor Frank, quem é que quer responder na Justiça do Trabalho? Nenhum de nós aqui, com certeza. De jeito nenhum. O importante é que o doutor César... Ninguém quer encontrar com o doutor César. Tá vendo aí, doutor? E olha que a doutora Fátima Có estava falando que o agente de fiscalização, né, é a figura que ninguém quer, né? Ali por perto. Imagine ali o juiz do trabalho, então, né? Nesse contexto Essa todo amizade. aí. Mas na colocação aqui do doutor César, ele me deu aqui a oportunidade de realizar uma pergunta que daqui a pouquinho ela vai ser encaminhada para a doutora Emiliana. Quero ver, viu, doutora Emiliana? É uma pergunta realmente muito boa, como também para o senhor, doutor Rocimar. Perfeito. Né? Nós também temos aqui uma colocação muito boa, diante do que foi aqui colocado, com muita propriedade, né, pelos senhores. Então, nos remete aqui a duas colocações. É evidente que outras surgirão também. Mas só que nós vamos entrar nessas questões. Daqui a pouquinho eu peço licença, portanto, aos senhores, às senhoras, doutora Fátima Có. Nós vamos para o intervalo, mas daqui a pouquinho a gente volta. Ou seja, 55 minutos já passaram. Foi rápido, doutor? Muito rápido. Rápido, A gente né? nem vê, né? Nem doeu, né, doutora? Não. É como se fosse uma injeção, né? Estamos aqui e tá tudo certo, né? Passa um algodãozinho ali com um álcool e tá tudo certo. Tá tudo certo. Então tá bom. Então eu peço licença, nós vamos para o intervalo. São 15h57, voltamos em instantes. Até já. Você está ouvindo Justiça na Tarde. Voltamos a apresentar Justiça na Tarde. Justiça na Tarde Debate. Pois bem, o nosso debate de hoje aqui na Rádio Justiça está relacionado, portanto, aí com os acidentes de trabalho. E, evidentemente, nós estamos aqui puxando também sobre a questão da prevenção. E aqui conosco estão nossos convidados e convidadas, Dr. César Alexandre Marinho, que é professor de Direito do Trabalho e Processo do Trabalho, mestrando em Estudos Jurídicos, com ênfase em Direito Internacional. A doutora Fátima Có, engenheira civil, presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal, que é o CREA-DF. Também a doutora médica Emiliana Rodrigues, médica do Trabalho. E também o magistrado doutor Rocifran Trindade Souza, que é diretor de eventos e convênios da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, ANAMATRA, presidente da Associação dos Magistrados do Trabalho da 10ª Região, que compõe, portanto, aqui o Distrito Federal e também o estado do Tocantins. E é com o senhor mesmo, doutor Rocifran, que nós voltamos justamente para ver também o ponto de vista do senhor, quando a doutora Fátima trouxe aqui o ranking, tirando já a construção civil, de uma das primeiras colocações, está entre as 5. Mas algum tempo atrás era sempre a primeira, infelizmente, aí nos índices de acidentes provocados, causados nos canteiros de obras. Quer dizer, além deste ponto, existem também outras áreas onde o trabalhador está sempre ali demonstrando a sua habilidade, que de certa forma também impacta e preocupa a nossa justiça do trabalho? Sim, Walter. Esse ranking, ele é um ranking muito cruel, né? Assim, quem está em primeiro lugar em mais acidentes, em mais doenças, etc. e tal. Eu me permito voltar lá atrás, quando você fez menção àquele ranking da OIT. Se o Brasil estava em primeiro colocado, agora hoje está em quarto. Como se fosse algo, né? Sim. A gente não sabe se o Brasil melhorou ou se foram os outros que pioraram. Sim. Na verdade, ele permite essa dupla leitura, né? Como essa dos acidentes, né? Quem está em pior colocação em termos, ou no ranking de acidentes, né? E sim, nós temos alguns setores que preocupam bastante, como, por exemplo, os frigoríficos, né? Mas por que os frigoríficos? Porque os frigoríficos exigem, primeiro, aquela questão de ambientes, né? Às vezes o trabalhador está no ambiente frio, de repente ele passa para um ambiente de temperatura mais elevada, e depois volta, não tem a devida proteção, ou então ele é obrigado a fazer diversos movimentos em curto espaço de tempo, porque ele tem um tempo específico fixado, né, para determinado corte, né, ou então, e aí enseja diversas lesões por esforços repetitivos, né,
E também porque às vezes trabalham com serras elétricas, né? Ou facas muito afiadas. Então, é um ramo que efetivamente preocupava muito há alguns anos, ainda preocupa, né? Mas hoje nós temos uma norma do Ministério do Trabalho e Emprego que estabeleceu diversas obrigações para os frigoríficos, né? Diversas medidas foram implementadas e aí nós conseguimos reduzir um pouco. Mas ainda assim é um ponto que chama bastante atenção. Mas assim, novamente, é aquela situação do ranking, né? O ranking macabro, né? Que a gente tem essa dificuldade aí. Eu também... O doutor César falava sobre o intervalo, né? E isso me lembrou de que nós precisamos ter olhos para as naturezas jurídicas das normas que estabelecem medidas de segurança e higiene do trabalho. Em sua essência, essas normas têm natureza jurídica de ordem pública. Elas não podem ser derrogadas, elas não podem ser negociadas, elas não podem ser renunciadas pelos empregados. São normas que, como são concebidas, precisam ser observadas, precisam ser executadas. Então, muito me preocupa essa questão trazida pela reforma, né? De que a gente possa ali, numa negociação coletiva, às vezes reduzir o intervalo entre a jornada, por exemplo. Porque o intervalo, ele não serve apenas para permitir que o empregado saia e se alimente. Você precisa de um tempo para repor suas energias, né? Para descansar, para estar apto novamente a retornar ao trabalho. E o intervalo entre a jornada é apenas um dos intervalos. Nós temos ainda o intervalo interjornada, que é aquele de um dia para o outro. Temos o descanso semanal remunerado, que é aquele geralmente coincidente com o domingo, né? E temos as férias anuais. Todos esses não são apenas benefícios para os empregados, também são essenciais para que os empregados restabeleçam, né, plenamente suas condições ou repousem, né, a ponto de estar apto novamente para o retorno ao trabalho. Então, é muito importante que a gente tenha olhos voltados para isso. Às vezes nós temos ali algumas obrigações que são difíceis de cumprir ou parecem, né, ser difíceis, e a gente quer encontrar aquela forma de adaptar melhor as nossas necessidades, aos nossos interesses, descurando dessa finalidade última, né, dessas normas de proteção e medicina do trabalho. E você falava ali em termos de comunicação. Eu lembro que diversos acidentes eu vejo, às vezes, por falta de comunicações básicas, essenciais. Nós tivemos aqui, eu falo abertamente, porque é um caso que foi noticiado pelas mídias, eu acho que há 10, 12 anos atrás, um empregado da companhia de água, na verdade era terceirizado, né? Estava fazendo uma reparação em uma adutora. Ali perto do Guará. Sim. Isso. Na EPTG. Lembra desse caso? Claro. Sim. Lembra, gente? Sim. O que aconteceu ali? Eram 3 ou 4 que estavam naquela adutora, que basicamente, para quem não sabe, né, é uma caixa, né? Sim. Que eles estavam ali fazendo reparos e, de repente, os empregados da companhia de água abriram o sistema de água. E aí era eles... para ser mantido fechado. Exatamente. Caso semelhante a esse, eu presenciei numa ação que tratava também de um empregado terceirizado. E aí, o outro problema que a gente tem, que é essa questão da terceirização difundida, ampla, generalizada. O empregado estava fazendo um reparo em um quadro elétrico também da companhia elétrica da cidade. E o empregado da companhia elétrica foi e ligou o sistema elétrico. Ele ficou, na hora, né? Teve um choque absurdo. Então, se fala de comunicação, né? Às vezes as questões são, assim, básicas, sabe? Essenciais.
talvez uma notificação redundante, alguma coisa assim, né? Facilitaria ou impediria um acidente dessa gravidade, né? Imagina. Agora com nós, né, doutora Emiliana, quando o doutor César aqui colocou, né, do trabalho extenuante, como também aquele trabalho que exige mais a mentalização. Aí eu pergunto à senhora, qual dos dois provoca mais problemas na saúde do trabalhador? Aquele que está ali com a marreta, realmente ali pela sua atividade, quebrando pedras debaixo de um sol, colocando toda a sua força naquele seu trabalho, uma vez que ele passou pela inspeção médica, está apto, portanto, para exercer a sua atividade, como também aquele que está debaixo de um ar-condicionado, exercendo ali no seu computador a sua atividade, que exige também um esforço muito grande mental. E olha que pelas estatísticas estamos tendo aí um crescimento também dos problemas mentais de muitos trabalhadores. A questão é justamente essa. Qual dos dois é mais nocivo para o trabalhador, infelizmente, em termos aí de casos que vêm surgindo por conta justamente desse esforço? Então, Walter, discernir qual seria mais nocivo, né? Se seria o trabalho braçal ou aquele com alto índice de exigência intelectual, é muito difícil hoje do ponto de vista médico. Por quê? Estamos tendo um movimento agora de mudança nesses motivos de afastamento. Antigamente, no INSS, a maior causa de afastamentos era por doenças ali do CIDM, né? CIDM 54.5, lombalgias, lombalgias, dor na coluna, hérnia de disco, né? Acidentes, então ali doenças do CIDM e CIDS, né? Contusões. Para a voz não tem nenhum, não, porque eu acho que no setor de rádio eu acho que é o que menos está Então a gente tinha muitos afastamentos por esse grupamento, por essas famílias de CIDs, né? Então ali eram mais doenças osteomusculares, a época da LER-DORT, né? Lesão por esforço repetitivo, doença osteomuscular relacionada ao trabalho. Com o passar do tempo, a gente já está quase que ultrapassando as causas de doenças osteomusculares por doenças psiquiátricas, doenças do CID-F, né? Famílias dos CIDs-Fs, né? F41.1, depressão, ansiedade. A gente sabe que é uma crescente na população em geral, e isso reflete também na população economicamente ativa. A gente tem um termo muito utilizado atualmente, que é o burnout. O que é o burnout? É quando a chama se apaga, né? Quando esgotam-se todas as energias daquele colaborador, ele não consegue mais evoluir. E aqui eu trago uma informação muito importante, porque eu acho que tratar de burnout é multidisciplinar e tem que ter um enfoque no trabalhador. E o tratamento desse funcionário tem que ser individualizado para ele, admitindo que tem um contexto laboral. Então, nesse intento de fazer essa investigação de acidente de trabalho da melhor maneira possível, a CFM editou uma resolução nossa ano passado, que é a resolução 2323. E ela fala sobre a atividade do médico do trabalho. E ela fala ali, em um dos seus artigos, como deve ser feita essa investigação. Porque essa investigação, além de ter o papel fundamental de diagnosticar sabiamente qual é aquela patologia que o colaborador está, porque a gente sabe que nas doenças ocupacionais, por serem diagnósticos subjetivos, às vezes um se sobrepõe ao outro. Então, às vezes a gente sabe que ele tem uma pessoa que já tem uma predisposição genética, tem um quadro depressivo ou quadros de ansiedade. A gente pode ter um contexto familiar, um contexto social ali agrupado também. Então, essa resolução, ela nos fala que o médico do trabalho é o ator principal para dar um diagnóstico de uma doença relacionada ao trabalho, sendo vedado ao médico assistente dar esse diagnóstico sem o estabelecido na resolução, ou seja, sem conhecer o ambiente de trabalho.
Porque muitas vezes o funcionário chega para a gente com diagnóstico de doença ocupacional pelo médico assistente, mas o médico assistente não conhece o cenário daquele funcionário, né? E por não conhecer o cenário desse funcionário, esse contexto que ele está inserido, a gente também pode não ter a melhor terapêutica e o melhor cuidado com aquele funcionário. É nessa resolução que abre uma porta de comunicação muito legal entre o médico do trabalho e o médico assistente, o médico que está ali cuidando da saúde mental desse funcionário. Então, essa resolução nos coloca em comunicação direta com o médico assistente, ou seja, a gente, por meio de relatório médico, se eu recebo hoje, por exemplo, um funcionário que está com diagnóstico de burnout, né? E eu ali não consegui evidenciar nos periódicos que eu fiz, não consegui evidenciar essa doença ali no meio das homologações que ele me trouxe, né? Ou por relato de outros colaboradores, e o médico assistente me dá essa informação, eu respondo ao médico do médico assistente: olha, colega, nós temos uma atividade assim, assim, assado, sei que você chegou nesse diagnóstico, gostaria de convidá-lo para vir até as nossas instalações, conhecer as nossas instalações, né? Para a gente discutir a respeito desse diagnóstico. E o que é mais importante, quando a gente chega no final desse diagnóstico, ali pela 2323, que a gente avalia até os dados epidemiológicos, a gente tem que ver que tem outros colaboradores que podem estar no mesmo contexto. Então, medidas precisam ser adotadas. Algo precisa ser feito, né? A gente tem um programa de saúde mental muito legal, que eu, assim, é a menina dos meus olhos, né? Eu gosto bastante desse assunto. E a gente identificou que no período de pandemia as pessoas estavam em sofrimento mental. Por questões alheias à nossa vontade, né? E por outras relacionadas ao trabalho. É muito difícil presenciar o sofrimento humano, né? Então, para os profissionais de saúde, isso foi muito difícil. Você presenciou ali um sistema um pouco caótico, né? Uma situação anormal. Uma situação de muito pessimismo, de muita doença. Então, você ia tratar de um paciente no hospital e seu familiar estava doente em casa. Tinha medo de ser contaminado, né? E ali, nesse contexto ocupacional, desenvolvemos um programa de saúde mental muito legal. E a gente teve 2 psicólogas dentro do nosso, ali, junto com a gente, e a gente conseguia observar qual era o perfil desse profissional, né? O porquê dele estar adoecendo. E o mais importante de tudo, que eu acho primordial, quando a psicóloga chegou lá, ela fez um diagnóstico da situação. Ela aplicou para todos os funcionários um questionário, porque a saúde mental, ela não é só relacionada ao trabalho. Uma pessoa que está devendo, ela não tem, ela vai trabalhar com a cabeça cheia. Uma pessoa que está com problema familiar vai trabalhar de forma ali já preocupada. Uma mulher que está sofrendo com violência doméstica. Uma mulher que está com problema social com os filhos. Então, são muitas coisas. Uma pessoa privada de lazer, privada de descanso efetivo, com várias jornadas, às vezes com outros vínculos, né? Que é uma realidade no serviço hospitalar. Pessoas que têm 2, 3 empregos, né? Então, isso impacta diretamente na qualidade de vida. Então, quando a psicóloga chegou e ela fez esse diagnóstico, a gente pensou que a maior causa de adoecimento mental seria pelo trabalho. E a gente se enganou. Não foi. A principal causa de preocupação dos funcionários era endividamento. Meu Deus. Endividamento. As pessoas estavam endividadas. Muitas tinham perdido por conta de dívidas. Mas era só isso? Não. Então, a psicóloga falou assim, olha, a gente tem que ter medidas eficazes. A gente tem parceiros e a gente chamou esses parceiros, a gente conseguiu levar consultores financeiros, demos várias palestras. Então, eu acho que individualizar o atendimento para cada tipo de funcionário. Não adianta a gente fazer palestra, fazer ações sem saber por que aquelas pessoas estão sofrendo, por que aquelas pessoas estão adoecidas, né? Então, além do tratamento, da questão do acompanhamento psicológico, a gente teve outras ações. A gente sabe que a gente tem muita falha de comunicação dentro de um ambiente hospitalar. Às vezes um chefe, às vezes as outras pessoas. Então, a gente fez com os chefes também
um trabalho de comunicação efetiva. Às vezes a gente está falando uma ordem clara e objetiva para uma pessoa, às vezes a pessoa está ali com um problema, está mais sensível, ela responde aquilo de maneira inadequada. Então, a gente fez esse programa de conscientização com chefes, fora outras ações. É um programa, assim, que se eu começar aqui... Os olhos ficam brilhando. Falei demais. Mas, doutora Fátima, quer dizer, já que foi falado aqui a palavra pandemia, e hoje é evidente, por conta justamente dessa pandemia, cresceu e muito o teletrabalho. E é evidente que no local de trabalho, para que ele possa realmente funcionar, é preciso seguir uma série de exigências para que o alvará seja concedido. E quase sempre este alvará, ele passa por diversos setores e principalmente o setor de engenharia. E no teletrabalho, a pessoa simplesmente é autorizada, evidentemente dentro da nossa legislação, para poder executar o seu trabalho. Quer dizer, imagina-se que em casa. Quer dizer, casa seria extensão do local de trabalho, ou seja, é importante que a pessoa que vai exercer o teletrabalho também tenha aí uma espécie de vistoria do local que vai exercer, para que ela possa, de alguma forma, ter a garantia de que ali ela vai exercer perfeitamente seu local, a sua atividade, sem riscos de levar um choque, de sofrer uma queda ou outro tipo de acidente, ou não há essa necessidade? Com certeza é uma nova realidade, né? E precisa ser vista, normatizada, porque não só a questão... porque nem todo mundo... Imagina todo mundo fazendo um trabalho, né, um teletrabalho. Em casa. A casa vai ficar cheia, entendeu? Se tiver todo mundo ali. Será que aquela casa tem as condições adequadas de salubridade? Que a gente viu quanto que, né? A questão de salubridade, a questão ergométrica, né? Então, estar sentada, você vê que tudo isso é exigido dentro de uma empresa. Sobrecarga de energia. Né? Tem tudo isso, você vai... o convívio familiar que vai, com certeza, filho pequeno, te tirar atenção. Então, tudo isso vai ser um processo de... A gente sabe que isso vai acontecer. Deixa eu só colocar, né? Eu não estou querendo colocar areia na situação, não. Estou levantando aqui uma situação, doutora Fátima. Pois não. Viu? Não, que é verdade. Isso aí eu não saberia te dizer, assim, como fazer esse tipo de vistoria nesses locais. Eu sei que, por exemplo, quando a empresa determina que seja um teletrabalho, ela tem que viabilizar algumas condições. Por exemplo, a parte da cadeira, né? Que é uma coisa, inclusive se paga uma cadeira adequada, porque a pessoa vai ficar ali muito tempo naquela posição. Então, eu não sei assim, te dizer como que faríamos isso a nível, digamos assim... Do direito. Do direito e da frequência, né? Porque você vai, olha, resolver o problema da cadeira. E os demais, né? Porque, por exemplo, ficou muito claro para nós da engenharia, inclusive nós estamos fazendo um trabalho interessante agora, que assistência técnica para as pessoas de condições, digamos, de interesse social, né? Por quê? Muitas pessoas não conviviam ali, né? Então, às vezes, não tem ventilação, e aí você bota 5 pessoas no mesmo local, né? Enquanto um saía 4 horas da manhã, outro saía 7, não sei o que, nem se encontravam direito, né? E vão ficar agora todo mundo, foi o que aconteceu na pandemia, quando todo mundo teve que ficar em casa, né? Por que muitas vezes as pessoas não queriam ir para o hospital? Mas asmático, né? Pessoas que realmente têm problemas de saúde pioram numa situação que a casa não tem, não tem a salubridade correta, entendeu? Então, eu não saberia te responder agora, Walter, assim, como tornar isso rotineiro. Sim. Como tornar isso rotineiro, essa fiscalização? Porque você resolve o problema da cadeira né? A questão de crianças, né? Eu tenho pessoas que
favoráveis bastante ao home office, mas tem outros que não. Não, eu não produzo desse jeito, eu fico mais nervoso, mais agoniado do que se estiver em casa, porque eu me envolvo com isso. Não é todo mundo tem esse tipo de personalidade que realmente consegue se isolar, estou no trabalho e ponto final. Então, tem toda uma normatização a ser feita, é uma nova realidade, sem falar na questão realmente da questão da produção, que muitas empresas não têm esses parâmetros, podem exagerar nesses parâmetros, você está entendendo? Não, eu não quero dar folga para ele não ficar... E aí aumenta o parâmetro de produção muito mais do que ele produz dentro de uma empresa, então vai estressar muita gente. Quer dizer, o que nós temos, que é uma realidade, nós temos que começar a ver como normatizar isso de maneira que não prejudique ambas as partes, né? Doutor César, agora é com o senhor, né? Ou seja, pode caracterizar acidente de trabalho de um empregado que exerce suas atividades dentro de casa, no sistema home office, ou então teletrabalho, uma pessoa que nunca teve problema de coração e de repente, em um determinado tempo, passa a ter essa patologia. E outros problemas mais, né? Pode ser caracterizado doença de trabalho? Doutora Fátima o Walter, doutora Fátima, colocou aqui uma pergunta que tá apertando a ferida, assim, né? Ele tá dando sentido, né? Ele tá aqui, espremendo. Tá batendo mesmo, com força, inclusive. Walter, eu adoro esse tema de teletrabalho porque, afinal, é uma das minhas linhas de pesquisa, tanto no ensino, no curso superior, né, como também durante esse meu caminhado pelo mestrado. Porque, olha só, Walter, o que se vem a reconhecer? Primeiro, que a gente não tinha teletrabalho até 2017 na legislação. Aliás, existia pessoas que faziam teletrabalho. Mas não tinha legislação. Aí não tinha a CLT, por exemplo, ou até mesmo as leis esparsas não falavam sobre teletrabalho. E olha que interessante, em 2017 veio a reforma trabalhista, a lei 13.467, inseriu o teletrabalho a partir do artigo 75A da CLT, e aí eu falo azão, acho que vai lembrar aqui, eu uma vez fui chamado a atenção no TST porque a legislação não tem azinho. Eu falei, não tem, azão é quando você inclui um novo artigo ali que já existia, né? O 75 já existia, então eles colocaram o 75 azão. E o azinho é a linha A, né? A linha B e tal, é essa saída que a gente utiliza, por exemplo, em sala de aula para poder o aluno entender ali do que eu estava falando. Então, no artigo 75 azão, começa a falar sobre teletrabalho. 2017. Veio a pandemia e aí a gente teve que... De 2 anos ali, né, que o teletrabalho estava inserido na legislação, a gente teve que dar, por exemplo, estou te dando aqui uma carteira de motorista aqui já com 18 anos, agora você está pronto para dirigir, mas ele só tinha 2 anos de ordenamento jurídico, tanto é que logo após o término da pandemia, que a gente viu que tiveram muitas coisas que não foram inseridas naquele contexto do teletrabalho, dentro da CLT, houve uma nova lei que alterou a partir do artigo 75 azão, uma série de outros artigos que permitiram dar mais segurança jurídica para quem estava em teletrabalho e para um empregador que fazia um acordo com o empregado para realizar o teletrabalho. Por quê? Não é assim, o empregado, eu quero realizar teletrabalho. Não, é o empregador que vai ali, né, perguntar para o empregado quer realizar, e a partir de um adendo ao contrato de trabalho, de um acordo realizado ao contrato de trabalho, é que eles podem, ou seja, com a anuência do empregado e do empregador, realizar a atividade em teletrabalho. E aí vem algumas coisas importantes, Walter. Muito bem colocou o Dr. Rosifran quando ele fala assim, olha, algumas matérias de ordem pública não podem ser objeto de autonomia de vontade. E juridicamente, né, reconhecendo aqui todo o arcabouço jurídico do nosso magistrado, é que eu, pensando como advogado, fico naquela, né? Mas e quando a gente interpreta a lei, e a lei, de forma muito específica, fala assim, acordo coletivo e convenção coletiva tem prevalência sobre a lei, quando entre outros puserem sobre. Aí ele coloca uma amplitude e depois ele vem esmiuçando alguns casos, como é o caso, por exemplo, do intervalo intra-jornada de 30 minutos. Então, se você lê a letra fria da lei, você fala assim, não, então um acordo coletivo ou convenção coletiva, que são os contratos coletivos realizados pelos sindicatos, podem, ou pelo sindicato pelo empregador, né, no caso do acordo, podem sobrepor a lei. Né? Se a gente for pensar na letra fria da lei, pode sobrepor. E aí, eu pensando aqui, né,
os únicos motivos que ele não pode sobrepor é o artigo 611B, Bzão, né, como eu costumo chamar, que traz ali uma série de parâmetros que não permitem a negociação entre empregado e empregador representado pelo sindicato. E no parágrafo 1º, inclusive, ele fala, né, que normas de saúde e segurança... Não, desculpa. Intervalos, né, e saúde do trabalho não são negociados, né? Mas ainda que ele trate isso, ele trata isso naquele artigo específico, assim, conforme disposto neste artigo, qual artigo 611B. Então a gente fica nessa discussão jurídica, inclusive quanto ao teletrabalho, quer ver? O que se permite no teletrabalho? Que um contrato estabelecido entre as partes possa reger naquela relação de teletrabalho quem vai ser o responsável em comprar os equipamentos. Olha, eu posso colocar você, empregado, como responsável em comprar um equipamento. Que equipamento é esse? Não, a cadeira que você vai utilizar pode ser utilizada por você. Vai ser sob o seu ombro. O empregado comprar a volta. Olha estranho, aí. Né? E é estranho mesmo. E aí, vamos continuar. Inclusive, falar sobre o seguinte: como é que eu posso. Tá indo a nossa lei, né? Isso. Como é que eu posso permitir que o engenheiro de segurança do trabalho da minha indústria lá, né, fiscalize a sua casa, a sua residência, para saber se na ergonomia, né, na questão ergonômica, tem lá a insalubridade está totalmente fazer permitida. Reforma na casa. E ainda vou falar mais. E como é que eu faço uma fiscalização ostensiva? Porque o que a lei fala no artigo 75D, se eu não me engano, ela vai falar assim, olha, 75 é, né? Ela vai falar assim, Walter, o empregador deve ostensivamente dizer para o empregado como é que ele não vai sofrer o acidente. Ou seja, criar um manual ali dizendo assim, você não vai sofrer acidente. Mas como é que eu vou fiscalizar para saber se ele está realizando ou não aquilo que eu determinei no manual? E o melhor, que logo no parágrafo único ele fala assim, e o empregado vai dar um aceite, né, uma espécie de aceite. Ele vai falar assim, vou assinar ali um documento dizendo que eu li o manual, que eu estou aqui apto a não sofrer acidente. Mas como é que eu vou fiscalizar? Vou te dar um exemplo. A gente tem as cadeiras lá, né, que são ergonômicas, são necessárias. Aquele aparador do nosso monitor, né, para ficar um pouquinho mais alto, para ficar na altura da nossa visão aqui, né? E aí ele aproveita e fala o seguinte, não, já que tá passando o jogo do Brasil aqui, feminino, eu vou sentar aqui no sofá, vou colocar o computador aqui na minha frente, né, o notebook, e vou trabalhar a partir do meu notebook. Mas como é que eu vou fiscalizar se ele está realmente praticando aquelas atividades que eu determinei no meu manual, que provavelmente foi a doutora Emiliana que fez? Dizendo assim, isso você não pode fazer, isso você não pode fazer, não pode fazer. Eu tenho desses. E como é que eu vou fazer isso, Walter? É incrível, porque a lei permite que as partes negociem. E eu vou falar até mais, Walter. Olha só, é interessante isso aqui. Eu trabalho, algumas vezes trabalho em casa, né? E eu sou quanto mais jogador de videogame. Até hoje jogando videogame e tal. E aí, eu imaginava assim, imagina que eu fosse empregado de um escritório de advocacia e que ele falasse assim, não vou pagar a sua internet. Eu falei, não, mas eu trabalho com a internet, eu trabalho com o meu sinal de internet e tal. Não, mas você usa o seu sinal de internet também para jogar videogame, para as pessoas em casa também utilizarem. Como é que eu vou conseguir separar o que eu estou utilizando para o trabalho e para o meu lazer? Então, tudo isso vai ter que ser relacionado ao contrato, ao adendo ao contrato de trabalho, que vai dizer assim, o empregado vai custear, e se o empregador pagar, isso não vai ser considerado como verba de natureza salarial. Olha que coisa boa. A gente deu, então, uma autonomia para que as partes, coisa boa para um lado, sim, prejudicial sinceramente, né, sendo muito sincero, prejudicial pro empregado, quando a gente tira aquela proteção que é a máxima do direito do trabalho, que o hipossuficiente deve estar ali protegido pelas leis trabalhistas. E aí você vai imaginar, né? Poxa, se o meu empregador quer me colocar em teletrabalho, doutora Fátima Có, é porque se eu disser que não, pode ser que ele me demita e coloque outro no meu lugar. Olha o medo que o empregador vai ter de não aceitar o teletrabalho mesmo que ele não queira realizar. Bom, deixa eu então chegar no... O senhor foi provocado várias vezes aqui, Meretismo. Quer dizer, mas o importante é a comunicação, né? Desses segmentos, de alguma forma, estão no mesmo contexto, né, doutor? Sim, Walter, mas se eu estivesse numa sala de audiência, eu ia perguntar para o doutor, doutor, e a minha pergunta? O senhor não vai responder a minha pergunta. Mas, só voltando naquela pergunta anterior, pois não. Deixando uma coisa bastante clara, para que seja possível a gente cogitar de acidente de trabalho ou uma doença do trabalho equiparável
ou equiparada a acidente de trabalho, a gente tem que tratar de nexo de causalidade. O que é isso? É o liame que a gente vai estabelecer entre a atividade e a lesão, a doença. E me parece, partindo desse pressuposto de forma bem superficial mesmo, bem objetiva, me parece que é possível sim estabelecer ou nós termos a configuração de acidentes de trabalho e doenças ocupacionais ou doenças do trabalho no teletrabalho, se a gente caracterizar esse liame. E aí nós temos uma gama infinita de possibilidades, que, por exemplo, eu traria aqui de pronto, a questão do digitador. Às vezes ele fica ali, né? Ele tem pela atividade dele, ele tem que digitar intensamente durante horas seguidas para cumprir aquilo. Ou, a doutora Emiliana falava muito brilhantemente aqui dessa nova realidade que a gente vive, né? Que são as doenças mentais, né? Saúde mental é a nossa preocupação da atualidade, né? Realmente, nós tivemos um incremento enorme de doenças e também, obviamente, de ações trabalhistas decorrentes de doenças de trabalho. E só um dado para a gente contextualizar isso, eu traria aqui que só no ano passado nós tivemos mais de 77 mil ações trabalhistas fundadas em assédio moral. O assédio moral, ele é uma das importantes causas de doenças mentais, porque ele provoca no empregado uma gama de angústias, de inquietações, de tristeza, às vezes profunda tristeza, né? Sentimentos de não pertencimento e etc., que acabam conduzindo a isso. E a construção de um ambiente de trabalho laboral, saudável, também passa pela obrigação do empregador de dar instruções para seus colaboradores, eu não gosto desse termo de colaboradores, gente, porque não existem colaboradores na empresa, né? Empregado. Existem empregadores. Patrão e empregado. Exato. Mas o patrão, ele tem que estabelecer algumas normas de convivência civilizada. Ele não é permitido, por exemplo, brincadeirinhas, comentários jocosos, apelidos, ou então aqueles rankings que às vezes você faz e expõe as pessoas. Ele tem que necessariamente propiciar um ambiente de trabalho saudável sob todos os aspectos. Não é apenas providenciar IPI, providenciar uma cadeira com uma boa ergonomia e etc. Então, voltando ali no teletrabalho, às vezes o empregador ele exige o cumprimento de metas impossíveis de serem atingidas, ou estabelece forças de trabalho, ou vamos lá, fazer um mutirão, e mutirões e forças de trabalho que nunca terminam. E a pessoa fica ali naquela coisa de se esgotar a cada dia, a cada semana, a cada mês, e isso nunca acaba. No final e ao cabo, isso vai implicar em alguma consequência. Ali é uma engrenagem. Em determinado momento, alguma peça daquilo ali vai quebrar. Isso é possível acontecer no teletrabalho? Plenamente possível. Plenamente possível. Então, eu vejo, sim, uma grande possibilidade de, no próprio teletrabalho, a gente ter aí a possibilidade de configurar o nexo causal que vai ser necessário para estabelecer a responsabilidade. E aí é evidente que o juiz do trabalho vai precisar da ajuda da médica do trabalho, né, doutora Emiliana. E aí, doutora Emiliana, pegando o exemplo aqui traçado pelo doutor Rossifran. Quer dizer, aí chega no médico ou na médica um empregado dizendo que estava no teletrabalho e que contraiu o vírus da Covid. E o médico, claro, acompanha todo o tratamento e verifica que a condição deste empregado praticamente inviabiliza a sua continuidade no labor. A pergunta é simples. Covid pode também causar aí acidente de trabalho?
Querido Walter, o senhor conseguiu incluir Covid e teletrabalho na mesma frase. Impressionante, eu tô aqui, ainda bem que eu me apanhei antes. Boa sorte, doutor. Então, Sem maldade. Parece que Nenhuma no começo, maldade. né? No começo ele tava fecharemos mais com tranquilo, né? chave de Mas eu sou ouro. tranquilo. Né, doutor Alvaro? Sou tranquilo. O Walter estava mais tranquilo nas perguntas, e agora no segundo Não, sim. tempo do programa ele que resolveu. Olha, Vamos lá, pinga vamos fogo, lá. o autêntico pinga fogo. Vamos lá. Então, aquele funcionário que ele está em home office, ele tem que adotar medidas de preservação da sua própria saúde, né? Quando a gente estava no contexto de pandemia, era obrigação do funcionário ali no seu ambiente laboral se resguardar, certo? Utilizar máscara, fazer lavagem adequada das mãos. E quando a gente fala de doença ocupacional ou doença ocasionada pelo trabalho, a gente tem uma premissa, né? Que é esse nexo de causalidade. A gente tem 3 tipos de nexo, né? O nexo profissiográfico, que são aquelas doenças elencadas pela Previdência Social, né? Ou seja, uma pessoa que trabalha em uma mina e adoeceu, teve silicose. É uma doença profissional, ela já está lá no anexo descrita. A gente tem o nexo técnico-epidemiológico, né, TEP, que foi um estudo anterior na Previdência. Então, a gente tem ali todos os CIDs das doenças correlacionados com os KNAIs da atividade. Então, o KNAI de um hospital, ele tem vários CIDs ali, porque estatisticamente sei que tem maior adoecimento naquele grupo populacional estudado. E a gente tem o nexo individual, que é aquele avaliado pelo perito médico federal, INSS, e pelo médico do trabalho. Quando a gente fala de nexo individual, a gente avalia se a causa daquela doença foi ocasionada pela forma como o trabalho é desenvolvida. Então, se a gente pensa em um operador de TI que trabalha em sua residência, que está ali em home office, o trabalho dele expôs ele a um risco maior do que o habitual, maior do que o trivial, maior do que uma pessoa que não está trabalhando, não está economicamente ativa a ter Covid? Em tese, não, porque foi uma doença, foi uma pandemia. Era um agente causal que estava disseminado por toda parte. Então, no labor dele, não era obrigatório, não era inerente à função dele que ele estivesse em contato com pessoas com doenças infecto-contagiosas, com Covid. Então, pela atividade dele, ele não poderia adquirir Covid porque ele não era um profissional que tinha que cuidar de outra pessoa contaminada, né? Então, esse nexo causal aí, eu não consigo identificar como que a gente poderia chegar nele. Mas, em um outro contexto, em um enfermeiro que trabalha em uma UTI, a gente pode avaliar. Então, aí a gente vai ver todas as condições daquele empregado, né? Se ele atendeu a todas as medidas de segurança, se foi fornecido o EPI adequado, se ele foi treinado para fazer aquela atividade, se ele recebeu treinamento de como ele se paramenta, de como ele se desparamenta, se ele estava ativo naquele momento, ou às vezes ele estava de férias, ele é enfermeiro, mas ele teve Covid, ele estava de férias, né? A gente vai avaliar se ele teve uma exposição de risco naquela atividade dele, para depois ele ter tido Covid. Só que o Covid foi muito cruel com a gente, porque é um agente etiológico que a gente não tem como fazer uma cadeia de transmissão. A gente não tem como falar de quem a pessoa pegou aquilo. Às vezes eu teve marido e mulher que moravam dentro da mesma casa, que a mulher pegou e o marido não, e eles dormiam ali juntos. Como que eu vou falar que essa pessoa, às vezes, contraiu Covid na atividade dela? Eu não tenho como... às vezes, a pessoa teve ali contato e exposição no ambiente laboral e não desenvolveu a doença. Então, são casos muito meticulosos, têm que ser investigados caso a caso. O médico do trabalho tem que ter também a questão do controle vacinal dos seus colaboradores ali debaixo do braço. Então, o SESMIT bem adequado para fazer toda essa investigação. Tá muito bem.
Olha como o tempo passa rápido, né, doutora Fátima? Quando está ficando bom, a gente tem que já caminhar aqui para o encerramento. Então, vamos dar 2 minutos, doutora Fátima, para as considerações finais. A senhora fique à vontade, né? Porque o microfone está liberado para a senhora, doutora Fátima Corte. Não, é realmente assim, na nossa área de engenharia, né, nós temos buscado, o que eu digo, né, assim, a importância do nosso trabalho, investir na área de tecnologia, de modo que a gente possa realmente diminuir esses acidentes de trabalho, né? E isso a gente vive isso. Hoje já se vive esse espírito, né? Não só na construção civil, mas hospitalar também. Então, eu falo muito isso. O que seria, já que falamos da pandemia, né? O que seria da pandemia sem a nossa área técnica, sem a nossa engenharia? Né? Isso não foi visto. Então, toda a parte de manutenção dos ar-condicionado, toda a parte de respirador, tudo isso a gente teve muito presente, né? Então, às vezes ligam a gente só na questão física, do espaço físico, mas nossa profissão, a nossa tecnologia, os nossos conhecimentos estão o tempo todo em defesa da sociedade, em defesa do ser humano, entendeu? Da questão humana, porque muitas vezes a gente é sempre só visto, né, como ciências exatas, questões técnicas e como se a gente não fizesse parte desse social. E muito pelo contrário, né? Então, essa preocupação com insalubridade tem tudo a ver com a questão social, entendeu? Toda a questão com a periculosidade tem tudo a ver com a questão social. Então, tudo isso tem as nossas profissionais, os nossos colegas, exercendo esse trabalho em prol realmente, e aí como a gente está falando, não só da saúde, como realmente de diminuir os acidentes. Era isso que eu queria deixar, ressaltar um pouco a importância que temos nesse processo e que sempre estamos... Gostei quando a nossa médica, nossa doutora falou aí, né, que ela abraça a engenharia dentro, que é realmente, né, quem vai, assim, visualizar essas soluções, que vai, né, ter aquele espírito de realmente resolver os problemas. Não sei se é por aí, né? Porque a gente sempre está para resolver e não, muitas das vezes, é visto só para depois, a consequência já aconteceu e aí cadê? Então não adianta mais nada. Nós antecipamos os problemas e resolvemos. Em 30 segundos, a senhora elencou e fez um ranking, a senhora levantou, das atividades que mais têm produzido, infelizmente, os acidentes nos locais de trabalho. A senhora citou, até surpreendeu a todos aqui, né, que está no campo, portanto, aí da saúde. Da saúde. Em segundo lugar, quem seria? Em segundo lugar é a parte... Eu vou até pegar aqui minha colinha. Então, pega a colinha da senhora que eu fiquei curioso para saber. Né? Olha, em segundo lugar nós temos o pessoal do setor de comércio varejista, por incrível que pareça. Em terceiro, nós temos o transporte rodoviário de carga. Em quarto, o abate de aves, suínos e pequenos animais, né, que já foi falado aqui. E quinto, entra nós aí na parte de construção de edifícios. Então, a construção civil está na quinta colocação. Na quinta colocação. E segundo, como você me perguntou, é o comércio varejista de mercadorias em geral. Deixa eu também buscar a doutora Emiliana também para os 2 minutos para as considerações finais. Doutora Emiliana, por favor. Agradeço demais essa oportunidade. Creio que o médico do trabalho é um profissional ainda assim, está caminhando a passos pequenos, né? Está chegando de mansinho. Muitas pessoas ainda não conhecem a nossa especialidade. Quando a gente pergunta, você é médica? Médica do quê? E a gente fala médico do trabalho. Aí o pessoal já pensa que está na empresa. Exato. E não é isso, está no consultório. E não é isso, exato. E assim, eu tenho comigo essa missão de levar a medicina do trabalho de uma forma que as pessoas entendam que nós somos atuantes, que nós temos papel fundamental ali na saúde do trabalhador e que principalmente as empresas e os trabalhadores nos vejam como
uma força para ampará-los em todas essas necessidades. E medidas simples, coisas assim, às vezes a gente vem para mostrar um pouquinho o óbvio, às vezes a gente vem só para abrir e ampliar os horizontes. Então é isso, eu faço medicina do trabalho, eu escolhi a medicina do trabalho, eu não caí na medicina do trabalho de paraquedas, como algumas pessoas escolhem, né? A medicina do trabalho, e eu escolhi porque eu gosto mesmo, e eu adoro medicina do trabalho, e deixo aqui registrado toda a minha gratidão com vocês em falar um pouquinho sobre a profissão que eu escolhi, que eu gosto de trabalhar todos os dias. Pois não. Doutor César, também, por favor, 2 minutos para as considerações finais. Muito obrigado, Walter. Eu queria agradecer também aos debatedores aqui, porque temos realmente um debate jurídico, mas também voltado à área de medicina, à área de engenharia. Essa interdisciplinaridade é tão importante para nós no ramo jurídico. Doutor Rosifran vai lembrar mais uma vez, né, quando passamos nas nossas ações trabalhistas lá, depois que a gente apresenta a defesa, a petição inicial, a defesa, normalmente o doutor Rosifran fala assim, né? Não, agora vamos chamar aqui o perito. A importância que tem a engenharia e a medicina do trabalho, que é o perito lá para poder falar assim, esse aqui não teve acidente de trabalho, ou não teve ali a doença ocupacional. É uma prova tão importante para nós na justiça, quando estamos nas nossas ações trabalhistas lá, né? Tanto pelo empregador quanto pelo empregado. E aí, Walter, ressaltar então não só a importância do tema, a gente sabe que ficaríamos aqui horas tratando sobre isso, mas também a importância da responsabilidade social da Justiça do Trabalho e da Rádio Justiça em levar informações importantes, informações preciosas para a sociedade. Muitas vezes eu acho que nossos ouvintes ficam surpresos com o tipo de debate que a gente tem aqui, mas ao mesmo tempo recebem informações que podem levar aí para os seus ambientes laborais, que podem levar para as suas empresas, para os seus sindicatos. E agradecer por isso tudo, Walter. Muito obrigado pela disponibilidade que você nos dá e por toda essa tarde de sexta-feira tão graciosa para a gente. Tá bom. Doutor Rosifran, também por gentileza, os 2 minutos para as considerações finais, doutor Rosifran. Eu também gostaria de agradecer, Walter, pelo convite. A Ana Matra se sente prestigiada em participar desse debate. Foi uma tarde muito agradável, conduzida de forma brilhante por você. Parabéns. Obrigado. E lembrar apenas que nós falamos muito de acidentes de trabalho aqui, das consequências, etc. e tal, mas que a Constituição Federal, que a gente nunca pode esquecer, instituiu como valor social do trabalho, o valor social do trabalho como fundamento da República Federativa do Brasil e garantiu a todos os trabalhadores o direito à redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança. Portanto, isso vem antes de tudo aquilo que a gente... antes das consequências. É nisso que nós temos que focar, na ideia e na cultura da prevenção, da criação de um ambiente que propicie a integridade física e mental dos trabalhadores e de todos que estão lá. Ok? Novamente, muito obrigado e uma excelente tarde para todos. Muito obrigado, doutor Rosifran, também pela gentileza e pela atenção conosco aqui na Rádio Justiça. O mesmo também para a senhora, doutora Emiliana. Também foi um prazer, também muito grande recebê-la aqui nos estúdios. Muito obrigado. Eu agradeço. Doutora Fátima Corra, também é um prazer imenso tê-la aqui no nosso programa, nos nossos debates. E sempre enriquece com toda certeza, como os demais aqui, o nosso trabalho. Muito obrigado, doutora Fátima. Nós que agradecemos. Estamos à disposição. Falo sempre isso para você. Que ótimo. Doutor César Alexandre, da mesma forma também, mais uma vez, muito obrigado da atenção do senhor com a nossa Rádio Justiça. Eu que agradeço, Walter, e ficou sempre à disposição. Muito obrigado. Pois bem, assim chegamos ao fim da edição de hoje do nosso Justiça na Tarde Debate. Programa que hoje contou com as participações dos convidados, Dr. César Alexandre Marinho, doutora Fátima Có, doutora Emiliana Rodrigues e doutor Rosifran Trindade Souza. Sou Walter Lima, conduzi, portanto, aqui esse nosso debate, que teve a produção da Ana Cláudia Possati, trabalhos técnicos do Neto Silva e a coordenação de jornalismo de Bárbara Michelini. Muito obrigado a todos, um excelente fim de semana e até o nosso próximo encontro. Boa tarde. A Rádio Justiça apresentou Justiça na Tarde. Secretaria de Comunicação Social, Supremo Tribunal Federal.